Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e amado. Salve Maria! Eu me chamo Gustavo de Maria. Eu, Michele de Maria. Estamos aqui mais uma vez, a toda a comunidade, a toda a paróquia Nossa Senhora Auxiliadora e a todas as comunidades que estão presentes a nos ouvir e a nos assistir. As comunidades são São José, Nossa Senhora das Graças, todo o bairro Antônio Vieira também, Queremos aqui trazer mais uma meditação da palavra diante da Quaresma, mais uma vez, Sim. Hoje como dia 22 de fevereiro de 2024, Hoje Deus quer falar para você, hoje o próprio Jesus quer falar para você, E hoje, adentrando mais uma vez a Quaresma, trazemos você que viva a caridade, a oração, O jejum, trazer essa penitência diária, Será que você já escolheu uma das coisas que você gosta mais para fazer aquele jejum, Verdade. Será que você tirou o chocolate? Será que você tirou o celular, o WhatsApp, Facebook, Instagram ou qualquer outra coisa que possa fazer com que você se torne vício? Será que você já tirou o cigarro? Alguma coisa bebida? Que você, retirou que você sabe que não é importante, na sua vida, mas que você tem, Porque é assim, por exemplo, o chocolate você, gosta, você come todos os dias, mas ele não é um alimento que vai fazer aquela falta também, Porque realmente o sacrifício que ele pede é um sacrifício de vontade própria. No caso do chocolate, para quem gosta, do celular, ficar horas, diminuir as horas que fica, só ficar o tempo importante para responder alguém, para conversar. É um tipo de sacrifício que precisa ser feito para ser regrada a nossa vontade própria. Diz que diante do Evangelho, nós vamos como é que se diz? Trazer essa resposta até você, família, Sim. Então quero que vocês assistam e ouve bem o Evangelho que Jesus vai falar Amém. com vocês. Amém? Para isso vamos invocar o Espírito Santo. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, a vossa amadíssima esposa. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, a vossa amadíssima esposa. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, a vossa amadíssima esposa. Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. O Evangelho de Mateus, o Evangelho de Jesus Cristo, Mateus capítulo 16, versículo do 13 ao 19. E assim diz o Evangelho. Chegando ao território de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou a seus discípulos: no dizer do povo, quem é o Filho do Homem? Responderam: uns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhe Jesus: e vós quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus então lhe disse: feliz és, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isto, mas meu Pai que está nos céus. E eu te declaro: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra
será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, nessa palavra de hoje, a pergunta mais importante, uma das perguntas, sempre todas são importantes, né, que Jesus nos faz. Mas ele perguntou a Pedro, esse apóstolo que ele confiou o fundamento da igreja dele, né? Quem é o Filho do Homem? Então, Pedro respondeu: Tu és Cristo, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ou seja, e ele falou, né? Ele complementou: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Tem várias mensagens dentro dessa frase, né, dita por Jesus. Ou seja, ele elegeu Pedro como o apóstolo principal, que hoje é representado pelo Papa, né, que é a cabeça da igreja é o Cristo, e o corpo místico somos nós, cada um de nós, né? A igreja, corpo místico, a igreja física é aquela que nós vamos aos domingos para a missa, né? Mas a igreja que compõe, nós compomos a igreja de uma forma completa, né? Então, elegeu Pedro, né, o representante da igreja dele, da igreja de Cristo. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, quando ele assim o decretou. E as portas do inferno não prevalecerão. Ou seja, o que acontecer contrário à igreja de Cristo, que o próprio Cristo fundou, elas não vão prevalecer, por mais que aconteçam ventos contrários à igreja, né? Ao nosso crença, à nossa fé. Isso é importante. Não olharmos muitas vezes, às vezes algumas pessoas, eu mudei de religião porque eu me decepcionei com alguma coisa que eu vi, que eu presenciei, né? Que eu deixei de ver, de ser contemplado. Mas isso não é o certo, né? Em que sentido? O importante, nós somos a igreja que Cristo fundou para isso, é para olhar para o Cristo, né? Então está em Cristo a nossa vocação, a nossa procura, a nossa caminhada em direção a Ele, que é a nossa cabeça. Nós como seu corpo místico, né? Então tudo que ligares, e também ele falou, tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Ou seja, tudo que o Papa, o Pedro, né, como representante da igreja, ligar aqui na terra, autorizar, trazer para o povo, trazer para o corpo místico, para a sua igreja, para os seus, né, suas ovelhas que somos nós, que ele é o nosso pastor, nosso pai pastor. Então será ligado no céu, tudo que ele autorizar, como por exemplo um casamento, né, que é autorizado, é abençoado aqui, então está abençoado no céu, né? Também, e ele falou, e tudo que desligares na terra será desligado no céu, né? Tudo que não é aprovado, que está fora do que Deus manda, os mandamentos da igreja, também é desligado no céu, porque muitas vezes a gente pode até pedir ou viver numa situação que não está de acordo com as coisas, com a lei de Deus, com os mandamentos de Deus. Então é importante a gente estar dentro, seguir os mandamentos, por isso. Nisso nós seremos abençoados, nós seremos ligados ao céu, lá no céu será ligado em que sentido? Abençoado, trazido até nós, forma de bênção, né? De proteção. Então ele perguntou, quem é Jesus? Aliás, nós perguntamos para você, quem é Jesus para você? Né? Essa é uma pergunta importante, porque ele fez essa pergunta para o apóstolo dele. Do mesmo modo, traga para você também essa pergunta, quem é Jesus para você? Né? Então, quem é Jesus para mim? É a pergunta que Jesus faz aos apóstolos, é a mesma que ele nos faz hoje, né? Nós precisamos responder com a nossa vida e com o nosso testemunho, né? Com o nosso testemunho de vida. Então, quem é Jesus para nós? O que é que nós estamos fazendo dentro do que Deus é, do que Jesus é para nós? O que é que nós estamos realizando na nossa vida? Nós estamos seguindo Jesus? Nós estamos tomando a nossa cruz, né? Nós estamos dentro, como corpo místico de Cristo, batizados, filhos de Deus, a partir do batismo, nós estamos andando em direção com a igreja em direção a Cristo.
que é a nossa cabeça. E diante do Evangelho meditado de Mateus, né, assim como fala de Pedro, né, nós devemos exemplificar como Pedro também. Se Pedro é essa rocha, né, se você aí na sua casa, né, se deve se manter em prontidão, assim como Pedro, né, se tornou rocha. Eu sou a rocha dessa família, né. Então Deus te confia a ser exemplo de Pedro, né, a trazer o caído na sua família. A rocha de oração, né? Essa rocha de oração. A trazer essa pessoa caída que está na sua família, essa pessoa depressiva, com ansiedade, né? Trazer para a verdadeira igreja, que é a católica apostólica romana. É a igreja, né, que Cristo deixou. Essa é a igreja que Cristo deixou. A igreja que Cristo fundou. E deixou como Pedro, essa rocha firme e forte, né? Assim trazendo os mandamentos da lei de Deus, né? E você é um verdadeiro Pedro, né? Se você acha que não está seguindo Cristo, mas se fortifique, esse é o tempo. Esse é o tempo de mudar. Porque os apóstolos, né, quando convocados, o Pedro como um dos apóstolos convocados, eles eram pecadores, eram pessoas comuns como nós somos, eram pecadores com seus defeitos, com sua vida pessoal, né? E Cristo passou na vida deles, parou, olhou para cada um deles e chamou pelo nome de cada um, como chama por cada um de nós. A quê? A nossa vida, a nosso estado de vida, ao nosso compromisso com o que Deus pede, com o que Deus envia para a nossa vida no dia a dia, né? O que é que Deus, os desafios as surpresas que acontecem na nossa vida, é o que Deus está enviando para nós. O que é que nós estamos fazendo com isso, né? E que nesse tempo de Quaresma é que você deve construir essa rocha, é que você deve construir esse Pedro dentro de você, esse Pedro que traz a fé, né? A fé, esse caminhar a chegar até Jesus. Verdade. Né? E você, nesse tempo de Quaresma, tem a obrigação, não é se você quiser, mas tem a obrigação, né? Você tem uma obrigação sim de ser Pedro. Eu tenho uma obrigação sim de querer ser Pedro. Ser uma rocha de oração, dessa né? rocha, né? Da obediência Porque à lei de Deus. Diante dessa rocha que você construir dentro da sua casa, imagina num tempo desse de Quaresma, assim como todos os outros dias, né? O inimigo, ele vai sempre vir te atentar. Mas se você estiver nessa rocha firme e forte diante da oração, nessa rocha firme e forte vivendo o jejum, nessa rocha firme e forte a caridade diante de muita penitência, né? Do que Nossa Senhora nos trouxe também a exemplo, assim como Pedro se torna rocha firme e forte, nós temos Nossa Senhora como nossa mãe também a nos interceder. Que permaneceu firme, em pé e de pé, né, diante da cruz de Cristo, da cruz do Filho, né, do sofrimento tão grande, né? Aonde Pedro, Nossa Senhora, próprio Jesus Cristo se torna mais rocha firme e forte ainda para nós. Que diante das tentações, e se essa rocha vier a quebrar, nós nos fortaleça. Com certeza. Né? Nos fortaleça diante da oração. Né? Oração. Nós temos que viver a oração e construir essa rocha todos os dias. Todos os dias vem a tentação para que quebre essa rocha. E essa rocha, quando quebra, se vai em pedaços, se vai ao chão. Mas temos que sermos firmes e fortes. Se reconstruir, né? Se reconstruir. Amém? Amém. Evangelho meditado e diante uma oração para você, família, paróquia Nossa Senhora Auxiliadora, comunidade São José, Nossa Senhora das Graças. Sim. Senhor, Tu és a razão da minha vida e de todo o meu ser. Amém. Senhor, Tu és a razão da minha vida e de todo o meu ser. Olha, tão grandioso essa oração, né? O Senhor é a nossa base de tudo. Sim. Sem Ele não somos nada. Não. Se Ele deixou essa pedra, essa rocha firme e forte, é porque Ele confia em você. Ele sabe que você pode construir essa rocha. Sim. Então, o Senhor nunca te abandonou e nunca vai te abandonar. Sim. Agora, diante das nossas escolhas, da sua escolha,
não faça com que Cristo se distancie mais e mais. Faça com que ele se aproxime mais e mais. Verdade. Mas vivendo o quê? Oração, jejum e caridade. E a penitência. E muita penitência. Amém? Amém. E diante Então, da ação. oração, a ação. Sim. A ação é elaborar uma resposta de quem é Jesus para você e viver essa resposta. Quem é Jesus para mim? Quem é Jesus para você? E a partir dessa resposta de quem é Jesus para mim, eu vou vivê-la. E você vai responder também quem é Jesus para você e vai viver a sua verdade, a resposta dessa pergunta. Então pega a Bíblia aí na sua casa e já vai logo marcando o Evangelho. Mateus, capítulo 16, versículo 13 ao 19. Marca aí, né? Essa rocha que você deve construir. Né? E aí vem a pergunta: quem é Jesus para você? Quem é Jesus? Você vai descobrir durante a quaresma quem é Jesus para você. Amém? Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e amado. Salve, Salve Maria. Maria.